novamente, eu quero confirmar aquilo que eu era batizada quando era criança. No caso de evangélicos, tem uma idade certa? Como é que funciona? A idade mínima. Né? Bom, eu comentasse um pouco sobre essa questão do batismo, a questão do corpo de Cristo, né? Eu estava pensando, se a pessoa se dispõe a não querer se batizar, né? Vamos pensar nos prejuízos que uma pessoa pode ter, né? E se isso afeta o corpo de Cristo, quer dizer, a igreja em si, a congregação, essa decisão, essa negação da fé, vamos dizer assim. Mas quando isso é uma coisa muito séria, né? Ou seja, ela via respeito naquilo, ela sabia que era uma coisa importante. Infelizmente ela não se batizou, mas ela tinha essa importância, mas achava o estado de perfeição, que é isso aí que está comunicando. É isso. Amém. 2, 3. O povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças. Mateus 4:24. Tudo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3:7. Nosso Deus e Pai Celestial, nós estamos mais uma vez, Senhor, por Sua graça e misericórdia, na Sua santa presença. Vem nos ensinar, Senhor, nesta noite. Vem nos dar, Senhor, a sabedoria do Teu Espírito. Vem manifestar os dons do Teu Espírito Santo, do discernimento, da sabedoria, da palavra da ciência, Senhor. Vem operar maravilhosamente em nós nesta noite, Senhor, nos dando mais entendimento da Sua pessoa maravilhosa. Ó Pai, abençoa a todos nesta noite, aqueles que ainda vão chegar na nossa aula, que o Senhor se faça presente, abençoando, Pai. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Vamos à introdução, vamos à apresentação da nossa aula com a missionária Rita. Graças a Deus. A paz do Senhor, amados. Escola Bíblica, hoje a lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. A revista que nós usamos é da CPAD. Estamos no primeiro trimestre do ano 2024, hoje 4 de março de 2024, sede da IPRRCE, professor pastor Vicente Félix. E o título da lição é o corpo de Cristo. Melhor dizendo, todo o trimestre nós estaremos estudando sobre o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Glória a Deus, aleluias. Vamos ao textuário todos juntos? 1, 2, 3. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Evangelho de Mateus 28, 19. Os objetivos. Portanto, os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, então nós vamos pontuar os pressupostos bíblico doutrinários do batismo. E 2, explicar o símbolo e o propósito do batismo. E 3, esclarecer a fórmula e o método do batismo. Leitura bíblica em classe. Eu vou ler um versículo, a classe lê o seguinte. Nós vamos ouvir a voz da missionária Rita. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito,
a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora vamos à introdução. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Amém. Então, nós já iniciamos aqui na introdução vendo que a prática do batismo cristão é muito importante, ou seja, praticar, batizar em águas é muito importante. Primeiro de tudo, porque é uma ordenança do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus ordenou. São duas ordenanças, né, do Senhor Jesus na Bíblia. A primeira é o batismo e a segunda é a Santa Ceia. São as únicas cerimônias que Jesus ordenou que a igreja realizasse. Então, nós vamos ver com clareza que o batismo, todo confessa em Jesus, se ele tem tempo, né, antes de partir desta vida, ele deve se batizar. O batismo faz parte, né, da fé dessa pessoa. Ela vai tornar a fé dela pública, né? Eu não vou adiantar alguns pontos do batismo, porque é melhor que nós vejamos no decorrer da lição, conforme está aqui já toda organizada. Bom, é uma prática, portanto, de grande importância para a igreja, tá? Mas aí nós observamos, como o comentarista diz aqui, que tem sofrido desvios, né? Tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Ou seja, o propósito do batismo, vamos entender as formas de batizar biblicamente, nós também vamos ver aqui com clareza, né? Até mesmo no mundo cristão e até mesmo o mundo cristão evangélico, né? Que tem a outra parte da igreja católica também que é cristã também, porque confessa Jesus, né? Mas tem outra forma de batismo, né? Por exemplo, batismo de crianças, né? E outras religiões que alguém se batiza até por quem já morreu, né? Então são formas de batismo que biblicamente não é correto, né? E aí nós vamos ver também porque tem também a questão das formas de batismo, como se batizar, né? O momento ali da cerimônia também é bom nós vermos alguns detalhes, porque hoje já tem igrejas que até na hora do batismo estão escandalizando, né? Até o nudismo, o seminu, né, no batismo, isso é ridículo, né? Vamos lá. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Pronto, então é importante nós observar exatamente o que as Escrituras estão falando, para nós seguir o que a palavra nos manda, e é o suficiente, né? Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Pronto, aqui já tem um ponto que nós consideramos biblicamente um erro, né? O batismo não salva, tá certo? E aí, na doutrina católica,
a pessoa, quando é batizada, no caso a criança, ou até mesmo uma pessoa já adulta, né, que nunca foi batizada, e ela aceita, né, no caso aí a crisma, tem o batismo, tem a crisma, né, pelo batismo, a pessoa já recebe graça para se salvar. Não, a pessoa recebe a graça antes do batismo, tá? E ela recebe a graça independente do batismo. Então o batismo, biblicamente, é uma confirmação da fé, tá? Pública, né? Então o Senhor Jesus disse, quem crê, aí ele disse, e for batizado. Então o batismo, ele deve vir em seguida, após a pessoa crer. Porém, o Senhor Jesus também disse, e de ensinar todas as nações, no Evangelho de Mateus 28, e de ensinar todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós observamos que o que o Senhor Jesus realmente quer, e que Deus quer, é que a pessoa faça com entendimento o batismo, né? A irmã Luzirene vai fazer uma pergunta. A irmã Lu, passa. Saudas, irmão, com os pais do Senhor. Amém. Na verdade é um complemento. No catolicismo, né, o que eu aprendi, tem o batismo, eu fui batizada quando eu era criança, então quem decidiu foi meus pais, que eu não tinha idade para decidir nada. Aí dizem que a crisma é a confirmação do batismo, depois que eu já estou adulta, é que realmente eu quero confirmar aquilo que eu era batizada quando era criança. No caso de evangélicos, tem uma idade certa? Como é que funciona? A idade mínima, né? Pronto. No caso do evangélico, né? A idade mínima. A idade mínima a gente considera a idade da razão, né? Qual é a idade da razão? É quando a pessoa começa de fato a entender as coisas, a fazer. A razão é exatamente isso, é começar a diferenciar, é ter entendimento das coisas, né? Que numa prática mais real, ela já entende o que é pecar, o que é desobedecer, né? Ela já tem em si, né, o poder, já começa a decidir se ela quer pecar ou não, se ela quer errar ou não, entendeu? Porque desde criança, né, diz que desde criancinha o coração já é mau, mas até uma certa idade, que a gente chama de idade da razão também, né, da consciência das coisas, até essa idade, ela está na garantia, vamos dizer assim, na fase da inocência. Quando entra a idade da razão, que ela já consegue diferenciar as coisas, o que é certo e o que é errado, já começa a compreender, e ela começa também a pecar conscientemente, tá certo? E que idade é essa, tá? Então essa idade ela é um pouco relativa, né? Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, 12 anos, 13 anos, né? Era que uma criança começava a ter clareza das coisas. Hoje não, uma criança já com 8 anos, né? Ela já começa a ter noção. Eu estava ouvindo agora, domingo, um pai dizer que o filhinho dele que vai fazer 3 anos, se ele ficar 10 minutos no celular, ele já muda de comportamento. Que ele vê aqueles filmezinhos de desenho animado, né? Mas ao mesmo tempo ele foge, vê outras coisas e já fica diferente, já tem outro comportamento. Então, a idade da razão ela está diminuindo, tá certo? Porém, mesmo a pessoa com 10 anos, 9, 10, 11 anos, já tendo assim muita consciência das coisas, mas ele ainda não tem uma capacidade ainda, ele é influenciado, mas ele não tem essa capacidade. Então, irmã Luzirene, a idade mais apropriada é sempre depois dos 12, lá pelos 13 anos, né? E quando vai se batizar nessa idade, a gente conversa com esse pré-adolescente, né? Faz perguntas, né? A gente vai ver também a maturidade que ele está alcançando já da fé, tá bom? Porque uma criança que nasce na igreja, né? Com os pais na igreja, e é muito bem instruída, ensinada, então essa criança ela vai ter um conhecimento mais rápido, né? Nessa faixa etária ela vai ter uma compreensão maior, mas ao mesmo tempo ela também tem dificuldade de aceitar certas doutrinas da Bíblia, porque ela ainda é criança, ela ainda não tem maturidade, ela ainda tem a parte da
infantil ainda, né? Na mente. Então isso varia muito, tá? Então o certo mesmo, assim, para a gente ter mais segurança, de acordo, isso varia um pouco, dos 13 para lá, e a gente acompanhar o envolvimento deste pré-adolescente com a igreja, com a palavra, com a doutrina, né? Se ela, normalmente quando é novo assim, a gente conversa com os pais para saber o comportamento desse menino em casa. Por que a gente faz tudo isso? A gente não está criando dificuldade. Nós estamos querendo só que a pessoa faça alguma coisa, faça um ato do batismo com consciência e com uma certa responsabilidade, mesmo a gente sabendo que ele não vai ter o mesmo padrão de comportamento, de moral, né, que um adulto tem lá dos seus 18 anos, 19, 20 anos, é que começa realmente a se definir mais as coisas na cabeça do ser humano, tá certo? Então a gente não pode negar o batismo, porque de qualquer maneira ele é um confesso em Jesus, esses meninos, tá? Mas não apressar, porque muitos se batizam só pela emoção, só porque acha bonito, acha legal, viu um parente fazer, viu o pai, a mãe fazer, e aí eles querem também viver aquela experiência, né? E o batismo não tem esse propósito, né? De alguém simplesmente participar de alguma coisa assim só para sentir como é que é. Não funciona, né? Tá certo? Aí a maioria desses meninos e meninas que se batizaram novos, a maioria deles infelizmente não estão mais na igreja. É lamentável isso, né? Mas de qualquer maneira é válido, tá certo? Então a idade é assim, de forma geral, 13 anos por aí, já é possível se batizar de acordo com cada um. Tá bom? Rita quer falar, que é uma discipuladora, né? Pastor, e os pais, eles têm que assinar pela vida dos filhos. Agora, sim, resta saber se esses pais, eles vão poder dar testemunho desses filhos. Porque 12 anos, é bom batizar, é uma maravilha. Mas eles vão ter uma responsabilidade de tomar a ceia, vão fazer coisas que ainda é próprio da idade deles, né? E os adultos não vão aguentar, não vão suportar. Vão atribuir à igreja, né, uma responsabilidade. Poxa vida, como é que batiza uma criança dessa? Porque os pais, naturalmente, eles têm que se responsabilizar. Inclusive assinam um termo, né, pastor? Por serem menor de idade, né? O termo que os pais assinam é porque, pelo fato de ser de menor, né? Eles não podem tomar decisões por si. Então os pais têm que assinar. Não é nem em relação à fé, é porque eles estão assumindo um compromisso com a igreja, né? Estão tomando uma decisão pública. Então essas decisões elas têm que ser em concordância com os pais, e os pais assinam para depois não ter nenhuma reclamação, tá bom? Amém. Mas é só uma formalização, tá? Sim. O melhor caminho é o discipulado, irmãos. Aos 10 anos, eu digo para vocês, pais, que já é bom discipular os filhos. Porque eles Aproxime vão conhecer, mais o microfone, mãe. Eles vão conhecer a palavra de Deus, né? Vão conhecer a responsabilidade que a igreja tem, porque eles só louvam, eles vêm na escolinha, eles ficam muito felizes. Mas quando você passa a ler a palavra, eles começam a temer. Então, o bom mesmo é que os pais já tragam os filhos para ouvirem a palavra através do discipulado. E tem poucos irmãos aqui presentes, mas eu quero deixar registrado aqui, porque outros vão ouvir. A gente vai postar. Assim, os pais devem ter o hábito de ler a Bíblia com os filhos, orar com os filhos, e também, a partir de uma certa idade, lá para 7, 8 anos, né? Quando o menino começa a aprender a ler, lá 7, 8 anos para frente, já começar a responder a ele, ou explicar para eles algumas posturas do crente, do servo do Senhor, né? Hoje nós temos criança na nossa igreja, que eu já fui informado, que eles começam com 7, 8 anos, 9, né, 10 anos, já houve casos de crianças perguntar por que o comportamento, a postura de um irmão, de uma irmã na igreja é de um jeito e lá na outra igreja é de outro jeito. Aí o pai não pode dizer assim: ah, filho, é porque cada igreja tem o seu jeito. Ah, é porque Deus não quer assim, Deus... Enfim,
respostas vazias. Não, leia a Bíblia, explique. Não, filho, é porque está escrito. Vamos ler aqui, ó, e explique para ele. E se possível, até peça para ele repetir para você. O que foi que você entendeu, filho? Onde é que está escrito? Para ele saber que o comportamento da mãe, do pai, a postura, a forma como vivem, é porque está escrito na Bíblia. Não é só porque eles são da igreja, é porque está escrito na Bíblia. Amém? Esses dias eu falei com um pai sobre o comportamento, né? Uma postura da filha, e ele disse, não, pode deixar que eu vou falar com ela, eu vou falar e ela não age mais assim, não usa mais. Aí eu disse, mas não esqueça de ler a Bíblia, explicar para ela e perguntar se ela entendeu e se ela aceita o que está escrito ali, né? Porque tem filhos que ficam na igreja porque os pais impõem a eles, porque os pais dizem que tem que ser assim, ó, você é crente e você tem que ser assim. Não, é melhor começar a fazer ele entender o que está escrito, porque aí ele vai fazer, não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa desse ou daquele irmão, do próprio pai, da mãe. Olha, você agora é crente, viu? Você é crente, não. Tá? É bom que leia a Bíblia, que ensine o filho os princípios. E os filhos normalmente fazem pergunta aos pais. Já houve casos de perguntas aqui que o pai não soube responder. Coisas bem simples. Então, e aí a importância também dos pais ler, estudar, perguntar, tirar dúvidas, né? As professoras de escola bíblica também devem, né? Preparar esses meninos, né? Tem aquela hora mais descontraída, a faixa etária, né? Tem que trabalhar com eles na faixa etária, mas também tem que estar passando sempre alguma informação. Outra coisa, quando eles fazem pergunta na escola bíblica, é porque eles estão ouvindo na escola, eles estão vendo agora na internet, eles querem resposta. Não deixe para lá não, esse povo aí não teme a Deus, não, essas pessoas aí não são fiéis a Deus, não, olha, essa prática não é correta, porque está escrito. Vamos ler a Bíblia? Vamos, meninos, aí ler a Bíblia com eles. É importante ter essa visão e essa forma de lidar com os filhos, né? E não só com os filhos, com as crianças em geral, tá bom? Nesse sentido, Agostinho, no ano 354 a 430 depois de Cristo, bispo de Hipona, que introduziu esse livro na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Pode ler. Já li. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Pronto, então, só para os irmãos entenderem essa palavra sacramento, é que a Igreja Católica, ela tornou o batismo um ato sagrado, onde a pessoa recebe graça, e biblicamente não é isso que acontece. Biblicamente, o batismo é uma confissão de fé pública, é um testemunho de um compromisso de fé, tá? Ele já recebeu graça. Biblicamente é isso, tá? Se uma pessoa crê no Senhor Jesus e não der tempo ela se batizar, ela será salva. O ladrão da cruz não teve tempo de se batizar. Então, se o batismo ele vier com a condição de dar salvação, ou melhor, só é salvo quem se batiza, então aquelas pessoas que não foram batizadas, como é que fica? Não teve tempo de se batizar, tá certo? Porque a igreja não tem batismo, a pessoa aceitou Jesus e logo em seguida não é batizada, inclusive na igreja católica não é assim, tá certo? Até eles na igreja católica tem um batismo das crianças, porque diz que a criança ela tem um pecado hereditário, ela já deve se batizar, né? Porque se ela vier a morrer, falecer, ainda criança, ela não vai ficar devedora, como se o batismo, né, invalidasse a dívida, e o batismo não invalida a dívida. O que invalida a dívida é o sacrifício de Cristo, tá certo? Então, o próprio Jesus disse que das crianças, está lá escrito, é o reino de Deus. Elas já estão salvas, até a idade que elas começam realmente a entender o que é as coisas, o que é pecado, e começa a pecar conscientemente, tá certo? Então aí ela precisa
crer e ser batizada, tá bom? Agora, uma pessoa creu e ela teve a oportunidade de se batizar e ela negou o batismo, aí ela está correndo o risco de perder a salvação. Por quê? Porque o batismo salva ela? Não, porque ela negligenciou, ela desobedeceu uma ordem do Senhor, que quem crê e for batizado. Então, quem crê, se batize, tá? Já houve casos de pessoas, teve um caso de um irmão aqui na igreja, que ele não está mais conosco, o Senhor já recolheu, que ele, quando se firmou mesmo na fé, ele me disse assim: pastor, eu não sei quando a igreja tem batismo, mas o Senhor me deu um jeito de batizar logo, porque ele tinha uma vida assim, oscilava muito, e ele pediu o batismo dele logo, e nós tivemos que providenciar o batismo dele. Para graças a Deus ele ainda viveu muitos anos, mas ele tinha uma certa insegurança da própria vida dele, porque ele era muito inconstante, né? Mas convicto da salvação, e Deus preparou ele e recolheu. Mas enfim, o que tem que ficar na nossa mente é que batismo não é sacramento, batismo não é algo sagrado que salva ou que lhe dá, a pessoa se batiza e ela está salva. Não, de forma nenhuma. Uma pessoa batizada creu e foi batizada, se ela não for fiel, como diz a palavra de Deus, ser fiel até a morte, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, crer, ser batizado, toda essa prática de fé, se a pessoa não for fiel, ela também não tem salvação, tá certo? Então a gente precisa entender que a religião, ela não é capaz de salvar. O fato de eu ser um religioso, de eu participar de uma igreja, de uma denominação, de eu declarar uma fé, se eu não tiver uma vida, né, alinhada com Deus, buscando servir a Deus de verdade, tudo isso não passa de religiosidade e não me salva, tá certo? Tá bom a gente ter isso tudo muito claro na nossa mente, para não se agarrar nessas coisas, nessas práticas, né, confissões, votos e batismo, e achar que essas falas, essas confissões me garantem. Não me garanto, faz parte da minha fé, mas o que me garante mesmo é a minha vida em Cristo. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro nas nossas vidas. Então, nós não concordamos com essa doutrina, né, de que no batismo a pessoa recebe graça e está salvo. Não, o batismo faz parte da vida do salvo. Ele confessou, o passo seguinte é se batizar nas águas, tá bom? Tem dúvida, irmãos? Fique à vontade para perguntar. Irmã Luzirene quer perguntar? Irmã Juliana? Fique à vontade. Irmã Sandra Regina? Fiquem à vontade. Irmã Rita, quer falar algo? Não, tá bom. Quando chegar no outro ponto eu Vamos participo, lá. Viu? Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Bom, só entendendo. O batismo, a irmã Luzirene colocou agora que é um complemento, mas um complemento não porque salva, um complemento porque é a sequência da fé. Creu, se batiza, tá bom? Creu, não deu tempo de se batizar, está salvo. Então é isso que a gente tem que entender, tá? Nunca pensar, a pessoa aceitou, não deu tempo de se batizar, será que ele está salvo? Se ele estava vivendo de coração, o coração dele estava em Deus, o ser interior estava no Senhor, ele está salvo. Agora tem pessoas que não se batizam porque tem algumas coisas que sabe que não convém se batizar, aí se ele partir é duvidoso, tá bom? Mas de qualquer maneira o juízo é de Deus, não cabe a nós, né, duvidar da salvação de ninguém, tá bom? Porque quem salva é Jesus. O batismo não é sacramento, mas ordenança. Então aqui fica bem claro, né? É uma ordem, e é comum em quase todas as igrejas cristãs, evangélicas, que o batismo é uma ordenança, e nessa ordenança nós tornamos público a nossa fé, e nós vamos ver a simbologia do batismo, mais na frente fica melhor. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Então fica
tem que ficar bem claro na nossa mente que batismo não transmite graça. Batismo, ninguém recebe graça para se salvar. Batismo é uma ordenança. Batismo é uma declaração de fé pública, uma confirmação de fé pública diante da sociedade, diante da igreja, que eu sou um confesso em Jesus, tá bom? E aqui o Senhor Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quando diz aqui fazer discípulo, irmãos, quando a expressão fazer discípulo, quando eu estou fazendo um discípulo, eu estou fazendo um discípulo de Jesus, tá? E o discípulo de Jesus, qual é o objetivo de discipular alguém? É tornar alguém parecido com Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quem é que deve discipular? É quem imita Cristo, é quem tem testemunho, é quem se parece com Jesus, tá? E aí eu estou fazendo um discípulo, mas não meu, de Jesus, tá? Quando eu digo assim, o discípulo da irmã Rita, o discípulo da Lu, o discípulo do Tarcisiano, é porque ele, Tarcisiano, o pastor, a irmã, o irmão, é quem está instruindo aquela pessoa, mas na verdade ele é discípulo de Jesus. O discipulador é aquele que ensina. Quer falar, Tarcisiano? Fica à vontade, cooperador Tarcisiano. Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queria que o pastor comentasse um pouco sobre essa questão do batismo, na questão do corpo de Cristo, né? Que eu estava pensando, se a pessoa se dispõe a não querer se batizar, né? Vamos pensar nos prejuízos que uma pessoa pode ter, né? E se isso afeta o corpo de Cristo, quer dizer, a igreja em si, a congregação, essa decisão, né? Essa negação da fé, né? Digamos assim. Mas quando o cooperador Tarcisiano pergunta se afeta a congregação, se a congregação ela sofre alguma penalidade de Deus, Deus repreende a congregação. Não, foi boa essa pergunta dele aí para a gente esclarecer uma coisa. Quando nós lemos no Antigo Testamento sobre Israel, a nação de Israel, quando um israelita desobedecia ao Senhor, toda a congregação pagava, era repreendida por Deus. Só que agora na graça em Jesus, no Senhor Jesus Cristo agora, a salvação ela é pessoal. Pessoal como é? Cada um recebe o Espírito Santo, recebe a palavra, recebe a doutrina, recebe o ensino e essa pessoa vai decidir. Se uma pessoa decidir não querer a doutrina, não querer se batizar, ela quer viver a vida dela, é ela e Deus. Agora, o cooperador Tarcisiano faz uma pergunta interessante. A congregação vai sofrer alguma repreensão do Senhor porque alguém na igreja está negando o batismo, negando a doutrina, ou vivendo uma vida que não agrada a Deus? A congregação vai ser repreendida pelo Senhor? Não vai. Ele é quem vai. Agora, existe uma situação na igreja que é a pessoa nega o batismo e ela tem liberdade na igreja para ministrar, para participar das ministrações. Fica normal na igreja, como se o batismo não valesse nada. Então a igreja vai ser repreendida porque ela está sendo cúmplice da negação da pessoa e dá a essa pessoa toda a liberdade na igreja. Agora existe uma outra situação, por exemplo, tem pessoas na igreja, um ponto que nós defendemos, para se batizar, nós entendemos pela Bíblia, pela palavra do Senhor, que no caso de casados, a relação conjugal, ela deve ser, porque o sexo ele deve ser praticado no casamento. E o casamento, para a maioria das igrejas cristãs que observam as escrituras, o casamento requer uma formalidade, certo? E hoje não, já de muito tempo, a formalidade do casamento, tá, é o cartório. É no cartório que se formaliza, é no cartório que se legitima a relação entre um homem e uma mulher, no caso, né, nosso,
que nós, biblicamente, entendemos que casamento deve ser entre homem e mulher, tá certo? O que outros decidem é eles, né? Nós temos nossos princípios de fé, tá certo? Então nós defendemos nosso princípio de fé bíblico, tá? Então vamos lá, a pessoa não tem um casamento formalizado no cartório, então ela não se batiza, não toma ceia. Aí vamos lá, se são dois crentes, servos do Senhor, que não querem se casar, eles ficarão suspensos das atividades da igreja, de louvar, de ter uma oportunidade aqui normal, tá certo? De repente vir aqui contar uma bênção que recebeu do Senhor, a gente ainda libera, entendeu? Mas ministrações não, porque eles são servos do Senhor. Por que não quer? A gente normalmente vai, conversa com um, conversa com outro, conversa com os dois, orienta, entendeu? Agora existe uma outra situação, eu estou falando porque está ligado ao batismo, a pergunta do cooperador Tassiano, que se a igreja não administrar isso com responsabilidade e com temor de Deus, a igreja pode sofrer repreensão do Senhor, a congregação toda, porque a liderança e a igreja está concordando. Inclusive a igreja Jesus é a cabeça e nós somos membros. O pastor, ele é cabeça no sentido de coordenar, organizar, liderar, entendeu? Mas a igreja, se o pastor não estiver observando a Bíblia, não tiver temor de Deus e há temor na igreja, a igreja pode se reunir e pode remover esse pastor. Não estou aqui incitando ninguém a fazer esse tipo de coisa, né? Assim, de qualquer maneira, né? Mas com responsabilidade. Mas vamos voltar. Então é o seguinte, se for dois crentes que podem se casar e não querem, vamos conversar, vamos ver qual o motivo e tal, eles ficam suspensos das atividades. Agora, tem uma situação que é o seguinte, o irmão ou a irmã é servo de Deus, confessa em Jesus, tá? E o esposo ou a esposa não confessou Jesus, não é crente e não quer casar, não quer formalizar o casamento, tá? Aí a gente vai analisar caso a caso, para poder dar uma oportunidade a essa pessoa, né? Porque as oportunidades, muitas vezes, irmão, ela legitima o estado que a pessoa está. Agora uma irmã, ela aceitou Jesus, ela teme a Deus, serve o Senhor, e o esposo não é crente ainda e não quer se casar, então ela vai ser avaliada o quê? Ele ou ela? Quanto tempo eles estão casados? Tá certo? Porque tem casos que a pessoa está vivendo com hoje, não tem um ano ainda de casado, aí termina com um, inicia o relacionamento com outro, inicia com outro, durante 5 anos já teve 3, 4. Jesus, quando falou com a mulher samaritana, né, ele mandou pedir a ela para ela trazer o marido, ela não tem, eu não tenho marido, ele disseste bem, né, que já tivesse 5, né, e que agora tem, não é teu marido. Então, até então ela estava com uma vida irregular, mas Jesus não entrou muito nessa questão, encerrou ali, a mulher já foi evangelizar, já ganhou alma e com certeza ela colocou a vida dela em ordem. Então vamos lá, uma irmã que tem anos já, né? E aí a gente vai ouvir a pessoa, tem familiares que dão informação do caráter da pessoa, né? Ela não está com um esse ano, um no outro ano, passa uns meses com esse, uns meses com outro, não tem uma vida chafurdada. Então ela tem 5 anos de relacionamento, às vezes 3 anos já é uma coisa firme, ela tem 10 anos, já tem filhos, né? Então a gente não pode cortar totalmente essa irmã das oportunidades, dependendo do que a gente vê nela de compromisso com a fé, com a palavra de Deus, as outras doutrinas, tá certo? Já houve caso aqui de uma irmã que esperou 12 anos para se casar na igreja, e durante um tempo ela começou a ter oportunidade na obra do Senhor, e depois o marido aceitou Jesus, se casaram e servem a Deus, certo? Então, irmão Tarcisiano, eu estou explicando isso daqui para a gente entender que o batismo, a ceia, e eu falei de casamento, mas também tem outras situações, né, que a gente não batiza a pessoa, tá certo? E ela não vai ter liberdade na igreja também. Às vezes é casado, mas não batiza, porque a pessoa não está dando testemunho em outras áreas da vida, tá? Então o problema assim, a pergunta do cooperador Tarcisiano, se uma pessoa não quer se batizar, a igreja, Deus vai repreender a igreja? Não.
Agora a igreja tem que acompanhar essa pessoa, a igreja tem que ajudar essa pessoa, porque às vezes é orientação, né? Houve um caso de uma irmã que já vive há 15 anos com o marido, e o marido não está nem aí para casar, ela insistindo para casar. E eu perguntei, e o seu líder já conversou com vocês? Não, já estamos há tantos anos lá, nós congregamos, e nunca ele falou com meu esposo, nunca falou conosco. Quer dizer, isso não pode, né? Aí, essa coisa aí pode ser que esse líder, principalmente, e essa igreja possa sofrer uma repreensão do Senhor, porque não está valorizando, primeiro, o casamento, a legalização do casamento, né? E essas pessoas são batizadas, eu não sei se toma ceia, né? Mas a própria irmã disse, eu não tomo ceia, pastor, na situação que eu estou, eu não tomo, mesmo tendo sido batizada, tá certo? Então, irmãos, são questões que a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque está na Bíblia, né? E a gente tem que ter cuidado. Tem dúvidas? Falei de muitas, em vários aspectos. Cooperador Tarcisiano, eu respondi? A senhora Rita quer falar? A questão é temer a Deus. Mas as pessoas não param para pensar nisso, nessa coisa que parece ser tão difícil para nós, né? Que o temor não é ter medo de Deus, é você guardar a palavra dele, honrar a palavra dele, né? Aí eu falei assim, o que é que ele... A irmã Rita colocou aí a palavra temor, tá certo? Eu já vi pessoas que me consultaram declarar e vivem uma vida de temor a Deus, obedece às doutrinas, tudo, mas não é casado. O marido, né, que no caso vive com ele, né? Não deixa de ser uma relação conjugal, né? Sem formalidade, apesar de já ter anos de compromisso, tal, mas não tem formalidade. E Deus requer a formalidade. Esse é o ponto. Deus requer a formalidade, tá? Então, a irmã Rita colocou aí, temer a Deus. Tá, essas pessoas podem temer a Deus. Se elas temem, o que elas estão fazendo para resolver sua situação? Olha, tem pessoas que não se casam porque dizem que não tem dinheiro para se casar. Mas compra celular, compra roupa de marca, viaja, passeia, faz tantas coisas, né? Gasta com tantas coisas, né? Nós temos um documento para quem não tem, né? O Conselho Tutelar dá um documento para quem não tem renda, para quem é baixa renda mesmo, para ter um desconto no cartório e se casa, né? E já teve caso da igreja pagar, porque a pessoa realmente desempregada não tinha realmente nada. Vai lá e casa. Eu conversava com uma pessoa que é parecido com o caso aí da irmã Rita, e são dois crentes, e eles querem se casar, mas estão preocupados com a festa. Aí eu disse assim, não, é o seguinte, a festa é uma coisa, e o casamento no cartório é outra. Vocês vão lá no cartório e se casem. E quando vocês puderem, vocês fazem a festa e a gente faz a cerimônia religiosa. Porque casamento é no cartório, na igreja são bênçãos. A gente diz, me casei na igreja, recebeu as bênçãos, porque o casamento, a formalidade é no cartório. Tá? Então a pessoa pode se casar no cartório, casou no cartório, pronto. As bênçãos cerimoniais, né? Porque quando casa no cartório, a gente pode fazer uma oração e abençoar a união. Inclusive, quando eu vou no cartório, às vezes a juíza pede para o pastor orar e abençoar. E está abençoado em nome do Senhor Jesus. E lá a autoridade também, além de formalizar, ela pede as bênçãos de Deus. E ela é uma autoridade de Deus, abençoa, tá bom? Porque está cumprindo ali uma formalidade pública, um compromisso público, um documento, né? É assim que funciona, tá certo? Então, as pessoas que vão me ouvir, elas podem ir lá no cartório se casar e podem vir na igreja que eu oro, ou vou lá no cartório e oro e abençoo em nome do Senhor, está abençoada a união, e a gente pode fazer uma cerimônia religiosa para marcar, né, e tudo mais, tá certo? E pode ser feito assim, tá? Então, agora o problema, irmãos, que eu vou falar aqui, eu sei que tem gente que não gosta disso, mas eu vou falar,
Tem pessoas que valorizam mais a festa, valorizam mais o vestido, valorizam mais os comes e bebes do que a própria bênção, né? Tem um detalhe aqui que se eu for falar, eu terei que alongar, eu não vou falar agora, mas eu já vi pessoas ficarem chateadas comigo, diz que eu estraguei a festa por alguns detalhes que eu não permiti, por exemplo, na cerimônia religiosa, né? E eu disse para aquela pessoa: como é que eu estou estragando a festa? A maior bênção na sua vida, nas suas festas de casamento, é a bênção de Deus. A coisa mais maravilhosa é a bênção de Deus, né? Não é o tipo de vestido que a noiva vai entrar, não é o tipo de coisa que vai se fazer, tá certo? Isso daí é uma coisa muito pessoal. Inclusive, no Novo Testamento não tem nem cerimônia de casamento, essa cerimônia religiosa de casamento, ninguém nem vê. No Antigo Testamento tinha as cerimônias que duravam inclusive muito tempo, né? Era uma festa muito grande. Pastor, bom a gente falar essas coisas, certo. Porque quando vocês estiverem numa situação semelhante ao que está sendo falado, vocês vão ter argumento para responderem, e dizer como é que a igreja trabalha, que não é uma questão do pastor, da irmã Rita. A coisa mais linda que eu gosto de participar é de casamento, irmão. Certeza. Para mim é uma coisa maravilhosa. É agora, uma honra. Eu não fico pulando, brincando com uma coisa séria. É muito sério, né? O outro caso, nós fomos fazer a visita e a pessoa já está no 3º relacionamento, evangélica, mas só que ela já batizou-se quando era jovem. E ela falou assim: eu estou pensando como fazer a festa, né? Para Deus preparar. Eu falei: você vai pensar primeiro em orar, para ver se Deus confirme essa união, né? Devido aos outros casamentos, né? Você vai primeiro orar, colocar nas mãos de Deus, para Deus abençoar essa união, se realmente Ele aprova. Depois você vai pensar na igreja, e automaticamente você vai pensar na obra de Deus na sua vida e na vida desse, talvez, futuro marido. E depois, como Deus vai lhe usar na terra. Eu acho que ela quase desistiu, né, irmã Cícera? Porque não adianta a pessoa também estar sufocada por uma coisa que é necessária para a vida espiritual, se ela não pensar nos planos que Deus tem na sua vida, né? Aqui está a irmã Sandra Regina, não sei se ela lembra, que a gente fala muita coisa. Eu falei: pense no seu marido sendo um pastor. Pense nos seus filhos sendo homens de Deus futuramente. Eu não sei se essas palavras comoveram ela, mas ela entendeu. Pouco tempo depois ela optou pelo casamento. Problema vai ter muito. Um caso para não ter problema não, um caso para arranjar problema, porque são muitos. Viveu até agora, né, irmã Sandra? Vai conseguir viver o resto da vida, até que a morte separe. Então, eu quero dizer para a igreja, para os irmãos, para o pastor, que eu vi primeiramente a obra de Deus e a chamada naquela vida, né? E ela começou a chorar. Mas ela estava chorando porque na mocidade dela, ela já tinha uma chamada de Deus para um certo trabalho na igreja. Eu falei: então continue pensando, agora você já é mulher, você já cresceu, já tem uma idade, e você vai pensar de novo que você vai trabalhar para o Senhor. Agora não pode estar nessa situação. Amém. Né? Amém? Bom, são 8h05, acho lá. que tá bom eu acho que nós vamos ter que ter uma aula sobre casamento, né? Um encontro de casais, né? Não, mas essa aula aqui é diferente. É diferente. É para quem vai se casar, para quem está no meio do caminho, é para quem... enfim, é mais a questão da organização, né, conjugal. Vamos lá. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. O batismo deve ser administrado aos adultos, né, na Bíblia Sagrada, tá? O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Pois é, os irmãos percebem, Agostinho foi um dos pais da igreja, um teólogo muito profundo em Deus, muita doutrina dele é de Deus, é coisa
todo teólogo, todo estudo de Deus tem a parte humana. E é isso que muitas das vezes a gente vai ver os erros. Mas eu tenho absoluta certeza que Agostinho e muitos pais da igreja que foram os iniciantes assim depois dos apóstolos, né? Ao longo do tempo, acabou acreditando em crença, tendo crenças que não é claro nas escrituras, e a intenção não era desobedecer a Deus, não era ser infiel a Deus. São pontos de vista, isso é muito perigoso. Por isso que nós temos que centralizar muito o nosso entendimento, principalmente na doutrina de Cristo e dos apóstolos, tá? Então vamos lá, olha o que Jesus disse, é tão fácil de entender isso daqui, Jesus disse, quem crê, então quem é que crê? É um adulto, é uma pessoa que já raciocina, que ouve, pensa, reflete. Olha, tem pessoas que ouvem anos o Evangelho, entende que precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, entende que precisa se batizar, que precisa viver uma vida, e não se decide nem em confessar a fé pública, tá certo? Não decide. Imagina uma criança, uma criança não sabe de nada. Aí qual foi a base de Agostinho? Porque o ser humano nasce com o pecado, herda o pecado original de quem? De Adão. Tá certo. Todo aquele que nasce, já é um pecador. Porém, até uma certa faixa etária, ele não tem ciência, ele não tem entendimento, razão, ele não sabe o que é as coisas, tá? Aí para remendar, o que foi que a igreja fez? Batiza a criança, porque se a criança morrer, acredita que ela batizada está salva, como se o batismo fosse a salvação dela, e não é. A salvação nossa é Jesus, o Salvador é Jesus, tá? Então a gente já explicou isso, né? Já nos comentários anteriores. Então é lamentável isso daqui, tá? É lamentável. Batizar a criança porque herdou o pecado original? Não, mas ela está na fase da inocência. Agora, quando ela entende as coisas, ela tem que dizer para ela, né, para o menino, para a menina, olha, você já sabe o que é pecado, você já sabe o que é certo e o que é errado, você precisa agora de Jesus para te salvar, você precisa aceitar Jesus, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se converter realmente a Ele, deixar o Espírito de Deus operar. Aí o pai já começa, o primeiro discipulador dos filhos deve ser os pais, né? Tá certo? É assim que funciona. Então, biblicamente está lá, quem crê, adulto, uma pessoa que entende. Aí ele diz, e for batizado. Então o batismo vem depois de crer. O batismo não é para quem nasce, é para quem entende e crê. Se não entende e não crê, o batismo não vale de nada, tá certo? Então é o caso aqui, tá? Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Então, nesse tempo que essa doutrina de batizar criança e depois crismar, isso daqui já existia, né? Foi Jesus que falou, né? Foi o próprio Senhor Jesus. Dos tais, ou seja, das crianças, é o reino de Deus. É o mesmo que dizer, elas estão salvas. Elas não serão condenadas porque ela não tem responsabilidade sobre seus pecados. Isso daqui é muito importante que os irmãos tenham clareza nisso e citem esse versículo da Bíblia. Ah, mas é a sua igreja, mas é a sua religião. Não, é a Bíblia. Foi Jesus que falou que das crianças já é o reino de Deus. Tá? Tá claro aí? Bom, certo? Porque tem pessoas que não são evangélicos que perguntam ao evangelho, por que vocês não batizam criança? Você já vai aqui, Mateus 19:14, olha aqui, ó, a igreja não batiza porque Jesus disse que não precisa, porque elas já estão salvas. Batismo é para pecador arrependido. Batismo nas águas é para pecador arrependido. Bom, então aqui a palavra pode ler, irmã Rita. Logo não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Então, a salvação está primeiro em crer. E o batismo vem como uma confirmação da nossa fé. Mas o que vai nos salvar realmente é Jesus e a nossa vida vivendo com Ele, tá certo? Crer e não permanecer não garante salvação. Crer e ser batizado e não permanecer não garante salvação, tá? Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Você pega uma criança, as crianças de todas as religiões, coloca ela num lugar que elas vão brincar, não quer nem saber se é muçulmano, se é judeu, se é católico, se é evangélico, não querem nem saber, porque isso não tem importância nenhuma para eles. Amém? Estou falando da natureza da criança, do que ela é. Então, não dá, né, para a gente aceitar essa doutrina de batismo para crianças, tá bom? Quando eu digo não dá para aceitar, é concordar. Porém, as religiões são livres para crer e fazer o que eles entenderem de fazer. Nós estamos condenando nenhuma religião, isso tem que ficar claro, né? O símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Romanos 6, 3-5. Pronto, então quando diz aqui o batismo por imersão símbolo, é uma figura, amém? A figura de linguagem. Então é o seguinte, a união do crente com Cristo, simboliza, né? Aí diz aqui, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Então vamos lá, Jesus morreu na cruz, amém? Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. O que acontece no batismo é exatamente isso. Simbolicamente, quando nós vamos ao batismo, tá? Quando nós chegamos nas águas, nós temos que estar o quê? Mortos. Amém? Mortos para quê? Para o pecado. Eu não quero mais pecar. Eu não desejo mais. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero viver agora uma nova vida em Cristo, para Deus. Eu não quero mais servir ao mundo. Então, aí tudo isso é entendido e compreendido aonde? No discipulado. A pessoa vai entender o que é uma vida em Cristo. Eu confessei Jesus, e agora, como será a minha vida agora em Cristo? Aí a pessoa tem um entendimento. Aí ela, no coração, aqui dentro, o coração é a alma e o espírito, ela decide agora que não quer mais ser o que era antes. Ela diz, eu morro, eu não quero mais viver a vida que eu vivia antes. Pronto, então é um estado de morte para o pecado. E sepultado, então o sepultamento aqui é colocar numa cova, ou no caso de Jesus, né, era uma caverna, né? Tipo uma fenda, né? E colocava uma pedra, tá certo? Como hoje também tem os cemitérios, que a pessoa vai lá, coloca o corpo e coloca uma pedra e fecha com cimento, está lá naquele local, ali na sepultura. Então, o sepultamento é o quê? Morreu, sepulta. No caso nosso, nós fazemos o sepultamento, né? Daquele que morreu para o mundo, para o pecado, nas águas. Então, imersão, mergulho, cobre todo o corpo. A pessoa não é sepultada e fica um pé fora, uma mão fora, uma parte do corpo. Então, a gente vai na raiz da palavra, né? Sepultar, tá bom? Então, sepulta. E ressurreição, Jesus ressuscitou. Quando a gente sai da água, a semelhança de Cristo que ressuscitou, nós saímos das águas para viver uma nova vida. Ali ressurge a nova criatura. Tá? Tudo isso é simbólico. Por que é simbólico? Porque isso já tem que ter acontecido conosco. Eu já tenho que ter morrido para o mundo, para o pecado. Eu já tenho que estar realmente
sepultado, né, no sentido de não viver mais neste mundo, estou morto para este mundo, e eu ressuscitei, eu sou uma nova criatura. Então ali no batismo eu só vou demonstrar o que eu sou, por isso que é simbólico, tá bom? Apesar de que com Jesus aconteceu literalmente, ele foi realmente morto fisicamente, ele foi sepultado, o corpo, a matéria foi sepultada, e ele ressuscitou. Mas aqui é só para a gente ter uma visão, né, do que é o batismo. É isso. Se não for assim, não tem valor para Deus. E uma criança tem capacidade de passar por esse entendimento e por esse processo? Não tem, né? Então fica sem sentido. Então vamos lá. Olha o que está em Romanos 6, 3 a 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6, 3 a 5. Pronto. Tá? Então, se o batismo ele é feito conscientemente e a pessoa está vivendo realmente o que ele está demonstrando, então isso tem grande valor para Deus. Mas se é só uma encenação, é só porque quer viver uma experiência, isso não tem nenhum valor para Deus. É importante que fique claro isso. Tá? E uma criança, voltando à questão da criança, ela não tem entendimento, por isso que o Senhor Jesus disse que das crianças, é o reino de Deus. E, portanto, não precisa batizar a criança. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, de sair, né, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Exatamente. Identificar o quê? A obra que Jesus veio fazer por mim, era nós teríamos que morrer naquela cruz. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Então, a salvação está primeiro em crer, e o batismo vem como uma confirmação da nossa fé. Mas o que vai nos salvar realmente é Jesus e a nossa vida vivendo com Ele, tá certo? Crer e não permanecer não garante salvação. Crer e ser batizado e não permanecer não garante salvação, tá? Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Você pega uma criança, as crianças de todas as religiões, coloca ela num lugar que elas vão brincar, quer nem saber se é muçulmano, se é judeu, se é católico, se é evangélico, não querem nem saber, porque isso não tem importância nenhuma para eles. Amém? Estou falando da natureza da criança, do que ela é. Então, não dá, né, para a gente aceitar essa doutrina de batismo para crianças, tá bom? Quando eu digo não dá para aceitar, é concordar. Porém, as religiões são livres para crer e fazer o que eles entenderem de fazer. Nós estamos condenando nenhuma religião, isso tem que ficar claro, né? O símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Romanos 6, 3 a 5. Pronto, então quando diz aqui o batismo por imersão símbolo, é uma figura, amém? A figura de linguagem. Então é o seguinte, a união do crente com Cristo, simboliza, né? Aí diz aqui, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Então vamos lá. Jesus morreu na cruz, amém? Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. O que acontece no batismo é exatamente isso. Simbolicamente,
quando nós vamos ao batismo, tá? Quando nós chegamos nas águas, nós temos que estar o quê? Mortos. Amém? Mortos para quê? Para o pecado. Eu não quero mais pecar. Eu não desejo mais. Eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero viver agora uma nova vida em Cristo, para Deus. Eu não quero mais servir ao mundo. Então, aí tudo isso é entendido e compreendido aonde? No discipulado. A pessoa vai entender o que é uma vida em Cristo. Eu confessei Jesus, e agora, como será a minha vida agora em Cristo? Aí a pessoa tem um entendimento, aí ela, no coração, aqui dentro, o coração é a alma e o espírito, ela decide agora que não quer mais ser o que era antes. Ela diz, eu morro, eu não quero mais viver a vida que eu vivia antes. Pronto, é um estado de morte para o pecado. E sepultado, então o sepultamento aqui é colocar numa cova, ou no caso de Jesus, né, era uma caverna, né, tipo uma fenda, né, e colocava uma pedra, tá certo? Como hoje também tem os cemitérios, que a pessoa vai lá, coloca o corpo e coloca uma pedra e fecha com cimento, está lá naquele local, ali na sepultura. Então, o sepultamento é o quê? Morreu, sepulta. No caso nosso, nós fazemos o sepultamento, né, daquele que morreu para o mundo, para o pecado, nas águas. Então, imersão, mergulho, cobre todo o corpo. A pessoa não é sepultada e fica um pé fora, uma mão fora, uma parte do corpo. Então, a gente vai na raiz da palavra, né? Sepultar, tá bom? Então, sepulta. E ressurreição, Jesus ressuscitou. Quando a gente sai da água, a semelhança de Cristo que ressuscitou, nós saímos das águas para viver uma nova vida. Ali ressurge a nova criatura. Tá? Tudo isso é simbólico. Por que é simbólico? Porque isso já tem que ter acontecido conosco. Eu já tenho que ter morrido para o mundo, para o pecado. Eu já tenho que estar realmente sepultado, né? No sentido de não viver mais neste mundo. Estou morto para este mundo. E eu ressuscitei, eu sou uma nova criatura. Então ali no batismo eu só vou demonstrar o que eu sou. Por isso que é simbólico, tá bom? Apesar de que com Jesus aconteceu literalmente. Ele foi realmente morto fisicamente. Ele foi sepultado, o corpo, a matéria foi sepultada. E ele ressuscitou. Mas aqui é só para a gente ter uma visão, né, do que é o batismo. É isso. Se não for assim, não tem valor para Deus. E uma criança tem capacidade de passar por esse entendimento e por esse processo? Não tem, né? Então fica sem sentido. Então vamos lá. Olha o que está em Romanos 6, 3 a 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6, 3 a 5. Tá? Então, se o batismo ele é feito conscientemente e a pessoa está vivendo realmente o que ele está demonstrando, então isso tem grande valor para Deus. Mas se é só uma encenação, é só porque quer viver uma experiência, isso não tem nenhum valor para Deus. É importante que fique claro isso. Tá? E uma criança, voltando à questão da criança, ela não tem entendimento, por isso que o Senhor Jesus diz que das crianças, é o reino de Deus. E, portanto, não precisa batizar a criança. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, de sair, né? Onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Exatamente. Identificar o quê? A obra que Jesus veio fazer por mim, era nós, teríamos que morrer naquela cruz, e estaríamos condenados. Aquela obra que ele fez, hoje nós podemos demonstrar que nós morremos para o mundo
e demonstrar que assim como Jesus venceu a morte, nós também vencemos. Hoje nós somos novas criaturas, né? Agora vamos andar em novidade de vida. Novidade de vida não é comida, bebida, roupa, calçado, não é templo luxuoso, não é coisas materiais, é do Espírito de Deus. O reino de Deus está lá escrito, não é comida nem bebida, mas Espírito e vida. Aleluia. Quem está vivendo a nova vida, antes de tudo ele está vivendo uma vida com Deus, uma vida no Espírito, andando no Espírito de Deus, guiado, dirigido, né? Então isso é maravilhoso. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitasseis pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2:12. Então, quem trouxe Jesus? O poder de Deus. Quem nos faz novas criaturas? O poder de Deus. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. E ali está o velho eu. Pronto, então está lá. Sepultura, velho eu. Amém? Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa foi a expressão do apóstolo Paulo. Essa foi a experiência pessoal que ele teve com o Senhor Jesus. E que todo cristão deve ter. Tá? E aí quando o cristão, ele verdadeiramente está ali, ó, o eu, o ego, o velho homem está ali sepultado, aí Jesus pode ser visto nas nossas vidas, né? Verdade. Eu ouvi uma expressão que é muito simples, mas é muito profunda. Fala-se muito de Cristo e vive pouco Cristo. Fala-se muito de Jesus e Jesus pouco visto na vida de muitos. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Vamos lá. O propósito do batismo, testemunho público da fé cristã, nós já adiantamos, né? No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:41. Bom, então aí nós já explicamos, né? Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Colossenses 2:6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quando ele diz não há território neutro, é o seguinte: eu não posso ser o chamado... Não vou falar isso não. Eu não posso querer servir a mim mesmo e servir a Deus. O Senhor disse que nós não podemos servir a dois senhores, amém? Não podemos servir a nós e ao Senhor Deus. Ou nós servimos ao Senhor, ou então é engano, amém? É engano. Então é o seguinte, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E em outra parte diz assim, aquele que nele crê deve andar como ele andou. Então o maior exemplo de vida é Jesus, amém? Então nós temos que, e o exemplo de Jesus está nas Escrituras, na sua doutrina e na forma que ele viveu, tá certo? Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Atos 8:12, 16, 14 e 15. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Atos 8:12. Amém. Então, quando se anunciava Jesus, se anunciava o reino. É importante entender isso. Eu sirvo a Jesus, eu sirvo o reino. Eu sirvo a Jesus, eu estou no reino de Deus. Eu não estou mais no reino das trevas. Eu não vivo mais o reino das trevas, eu vivo o reino da luz. A luz de Deus, a palavra, o Espírito Santo. É assim que funciona. Não dá para uma pessoa que confessa em Jesus viver igual ao mundo, viver uma vida desonesta, corrupta, uma imoral, indecente, né? Não é possível. O Espírito Santo está lá, a doutrina da palavra de Deus, o Espírito Santo está na nossa vida, dizendo o que convém e o que não convém. Paulo disse que podia todas as coisas, mas nem todas as coisas convinham a ele, né? Ou seja, nós podemos fazer o que nós quisermos, tá? Deus não obriga ninguém a nada.
Mas um servo do Senhor que tem a palavra, que tem um Espírito Santo, quando ele olha, quando ele vê, quando ele sente, o Espírito Santo testifica se aquilo convém ou não, um servo de Deus. Tá? Então eu não acredito que o Espírito Santo está na vida de pessoas que vivem uma vida desordeira, assim, não vou ficar repetindo, mas os irmãos sabem, sem testemunho, misericórdia, né? Vamos lá. Não há espaço para indecisão, ou seja, uma hora eu quero, uma hora eu não quero, uma hora eu sou, uma hora eu não sou, uma hora eu faço, eu não faço, uma hora eu uso, eu não uso, eu fico sempre no meio termo. Não, Deus não quer isso. Inclusive o Senhor Jesus em Apocalipse, ele diz assim, ó, seja frio ou quente. Se você for frio, eu vou te aquecer, eu vou te dar poder. Se você é quente, né, graças a Deus, né, está no Espírito, está cheio da graça, do poder, né, está avivado. Mas se você é morno, Jesus disse, eu te vomito. O morno, ele não é quente nem frio, é um estado intermediário. Deus não aceita isso, irmão. Ou nós somos, ou nós não somos, ou nós queremos, ou nós não queremos, amém? Aí vem a questão da fraqueza, ou da rebeldia, ou infidelidade, e aí Deus é que conhece realmente o coração de todos. Vamos lá. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância, que é a falta de saber, né? Ao sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado, não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Pronto, então aí está. Por que o discipulado, né? Mais uma vez o discipulado, a importância, porque é no discipulado que vai se conversar, vai se ouvir, vai se aconselhar, vai tirar dúvida e vai apresentar alguns pontos doutrinários da Bíblia para a pessoa. Já teve caso de pessoas que disse assim, não, eu não vou para o discipulado do batismo porque eu não estou ainda decidido, eu não sei se eu vou me batizar, se eu quero me batizar. E aí ela vai para o batismo, ela vai para o discipulado e ela começa a aprender, a ser tirada das dúvidas, e ela, eu quero sim, eu vou me batizar. Já tem outros que estão decididos a se batizar e vão para o discipulado e dizem, não, acho que eu vou esperar mais um pouquinho, né? Porque tem umas coisas que ele não quer deixar, né? Ele não quer, porque tem coisa, irmão, que é nós que decidimos, amém? Verdade. A cor de uma roupa, quem escolhe somos nós, o tamanho de uma roupa, né? Se nós vamos usar ou não usar determinadas coisas, são nós que escolhemos. Às vezes a gente precisa de ajuda, né? Porque às vezes a pessoa ainda não está enxergando direito, né? Aí tem que ter um que enxergue melhor para dizer, ô irmão, misericórdia, né? Enfim, aí essas coisinhas vai tudo para o discipulado, né? E aí lá você vai ter toda a orientação, tá bom? Então a importância, tem gente que diz, eu não quero me batizar, então não venha para o discipulado. Não, aí tem que vir mesmo, que é para ser instruído, é para a gente ouvir, e vai ter assuntos que não é nem tratado ali no discipulado, vai para outro momento pessoal, ouvir algo muito confidencial, né? Achou? Vamos? Sim, desculpa, Tarcísia. Diácono Tarcísia. Só para comentar, né, quero acrescentar o que o pastor estava comentando sobre esse tema, esse tópico, porque quando a irmã Rita sabe, né, antes do meu batismo, batizei em 2008 aqui na igreja, né, e foi uma luta grande, né, irmã Rita, com a minha mãe, que a minha mãe era uma bênção, e a minha mãe tinha isso na cabeça dela, ele não tem condição, esse menino é muito novo, não dá certo, isso aqui. Quantos anos? Eu acho que eu tinha quanto, irmã Rita? Foi em 2008. Eu acho que eu já tinha até completado a idade, né, já ideal, só que eu aceitei a Jesus em 2006, então fazia pouco tempo. Então, assim, aquilo estava tão forte, pastor, no coração, né, da decisão, né? Mas mesmo assim, ainda passou a luta ali com a minha mãe e tudo. E aí depois ela veio, ela entendeu, compreendeu a minha decisão e enfim, tudo. Mas é para mostrar exatamente isso, porque era uma visão muito distorcida que ela tinha na mente dela, de que é uma perfeição, é um estado de perfeição que a pessoa tem que ter. Isso é uma coisa muito séria,
né? Ou seja, ela via respeito naquilo, ela sabia que era uma coisa importante. Infelizmente ela não se batizou, né? Mas ela tinha essa importância, mas achava estado de perfeição, que é isso aí que ele está comentando, né? É isso, pai. Amém. Então o Tarcisiano, chegou uma criança na igreja e foi batizado e teve uma evolução, um desenvolvimento maravilhoso, né? Depois ficou um pouco fora e voltou e está aí para a glória de Deus, né? Então é isso, tá? Ainda bem que ele voltou, né? Para os caminhos do Senhor, tá certo? Então glória a Deus por isso. Vamos lá. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, 1 João 2,1, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2,1. Este é vencido quando se anda no Espírito. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Pronto, aqui o comentarista colocou uma frase aqui que eu considero que explica muito, né? Batismo não é vacina, né? A pessoa foi batizada, está vacinado. Pronto, não existe mais pecado? Existe sim. Tá certo? Não. Mesma coisa, Santa Ceia, tá? Ninguém melhora com Santa Ceia. Santa Ceia já é para quem está realmente no temor do Senhor. Quem é digno mesmo, quem vive uma vida digna, né? Não é de estado de perfeição, mas uma vida de compromisso com o Senhor, com a palavra dele, tá? Então essas coisas tem que ficar muito claras, né? Então ele diz aqui, ó, em 1 João 2:1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que o quê? Para que? Não pequeis. Para que não pequeis. Tá? Mas nós pecamos. Mas a vontade de Deus aqui, Deus está falando na boca do apóstolo João, que a vontade de Deus é que nós não pequemos. Tá? E se alguém pecar, então, ele sabia, Deus sabe que alguém vai pecar. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Tá? Ele que nos justifica. Agora, o advogado, ele só vai advogar se o ser humano realmente entregar a causa a ele, viver para ele. Porque tem pessoa que brinca de pecar, né? E bota tudo na conta da graça, né? E aí é um perigo também, porque tem umas igrejas que dizem, não, eu estou na graça, eu recebi a graça, né? Há até quem acredite que quem aceitou Jesus, que quem está na graça, nunca vai perder a salvação. Se não for fiel, perde. Quem disse foi Jesus. Ser fiel até a morte. Jesus disse também, ó, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, Jesus está mostrando que há riscos, mesmo na graça. Não, quem recebeu a graça nunca cai. Cai sim, está escrito. Aquele que está de pé, está na graça. Cuidado para não cair. Mas o Senhor está sempre com a mão estendida. Se a pessoa cair, pecar, desobedecer e se humilhar, né, de todo o coração, se arrepender, Deus está vendo, se há um arrependimento verdadeiro, ele vai alcançar misericórdia, e vai ter o perdão, e vai ter salvação em Cristo. Mas é esse o processo. Digo, porém, andar em espírito. Então qual é a regra para nós vencer o pecado? É andar no espírito. O espírito aqui é o de Deus, é o meu espírito, é o seu, meu irmão, ligado com Deus o tempo todo. Pensando em Deus direto. Jesus está voltando. Irmã Rita, você prepara. Pastor Vicente. Aí ele diz, ó, e não cumprireis, ó. Esse cumprir aqui e não vai obedecer o quê? A carne. Concupiscência da carne, da natureza caída. Aquela sepultura que nós vimos ali, ela é simbólica, né? A natureza velha, o homem velho, ele morre para o mundo, mas ele está vivo dentro da pessoa. Só que ele está sufocado pela graça, pelo poder de Deus. Mas se a pessoa não vigiar, ele se levanta da sepultura para pecar. Amém? Então isso tem que estar claro dentro de nós, na nossa mente. E a vigilância é grande, né? Não deixar aflorar o homem velho, né?
Inclusive, qualquer coisa já se apavora, qualquer coisa já... Aí tem que vigiar esse homem velho que está dentro de nós. Olha o que Jesus disse, ó, vigiai e orai. Jesus disse, vigiai primeiro, depois orar, porque a vigilância, ela é muito importante, irmão. Tem gente que não vigia, e quando pensa que não, já era, já morreu espiritualmente. Vamos lá, irmã Rita. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Exatamente. Tem pessoas que querem Jesus, amam Jesus, no sentido dele ser uma pessoa maravilhosa, Jesus, reconhece que é tudo certinho na cabeça da pessoa, está tudo organizadinho, mas ele diz, mas eu quero pecar. Mas tem umas coisas que eu não consigo, ele diz, eu não consigo deixar, ninguém consegue deixar pecado, irmãos. Nós temos que entregar o controle de nossa vida, nosso coração ao Senhor, e Ele é quem vai nos tornar vencedores. 3. A fórmula e o método do batismo. Fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as 3 pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, 3 pessoas distintas, com uma só essência. Amém. Então vamos lá. A nossa fórmula de batismo, ela é trinitária. Por que trinitária? Três, né? E esses 3 são trinitária, tá certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Por que nós cremos assim? Porque Jesus falou: ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome de quem? Pai. 1, Filho 2, e Espírito Santo 3. É trinitária por isso, porque está escrito, tá? Então, existem outras formas de batismo. E aí como é que nós fazemos? No ato do batismo. Quando é feito perguntas, a pessoa responde, e aí nós falamos assim: conforme a tua declaração de fé, conforme a tua declaração de fé, segundo a ordem de nosso Senhor Jesus, foi Ele que ordenou, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a questão no mundo cristão, há uma divergência doutrinária aí, porque os apóstolos batizaram em nome de Jesus, né? Mas quem mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Foi Jesus. Então entende-se que quando eles batizavam em nome de Jesus, eles estavam batizando segundo a ordem de nosso Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aí tem igrejas que se chegar um crente lá que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele tem que se batizar de novo, eles dizem. Por quê? Porque tem que ser em nome de Jesus. E quem é Jesus? E quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Eles são um. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, e eles são um. Então, se alguém foi batizado em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo é válido. Amém? Porque o importante nessa forma é a pessoa, é a confissão de fé dela em Jesus. Então isso é uma confusão que se cria no mundo cristão, tá? Que não tem importância uma forma ou outra. O que não pode é alguém invalidar uma forma ou outra. Se chegar uma pessoa aqui: eu fui batizado em nome de Jesus, e o Senhor batiza conforme a ordem de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou ter que me batizar de novo? Claro que não, ninguém vai batizar de novo por causa disso não. Amém? Porque o importante é que a pessoa seja um confesso público da fé em Jesus Cristo. Nesse caso aqui, isso é só uma fórmula. Amém, irmãos? Vamos lá. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui o comentarista está assim, querendo dizer que tem que falar Pai, Filho e Espírito Santo. Eu concordo que deve se falar.
porque Jesus mandou. Mas o fato de não falar e dizer em nome de Jesus, eu entendo que o que vai valer é o confesso em Jesus. A fórmula não vai garantir se um batismo está correto ou não. O que vai garantir é se a pessoa morreu mesmo por mundo e ela vai ressurgir para Cristo. Quer falar, Tassiana? Pronto, vamos lá. Irmã Rita, tá ok? Ok. Tá. Fórmula herética do batismo. Uma heresia, algo que não é correto. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. Pronto, então é aqui que está a questão. Para mim, eu não tenho dificuldade de aceitar, tá? Eu concordo que em usar o que Jesus falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eu não acredito que o batismo em nome de Jesus está inválido, porque está na Bíblia também, tá? E lá eles não citam Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Mas o fato de não estar lá, eu acredito nas entrelinhas, pela palavra de Jesus, que eles faziam menção também do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas enfim, Pai, Filho e Espírito Santo e Jesus, tem alguma diferença entre eles? Claro que não, é um só Deus, tá? Para mim, o erro é um condenar o outro, um invalidar o outro. Eu acho que não tem necessidade disso, tá certo? Eu não estou... a minha preferência é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu prefiro ficar com a declaração do Senhor Jesus. Mas para mim, essas duas fórmulas não invalidam o ato da confissão pública, tá? Isso é uma divergência doutrinária, é uma divergência teológica, irmãos, que eu entendo que não era para ser um divisor de água entre os cristãos. Vamos lá. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Atos 2, 38, 19 e 5. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Pronto, tá certo? Mas enfim, nós não podemos também invalidar, né? E não podemos aceitar que eles invalidem, tá bom? Ah, irmão, seu batismo não vale porque é trinitário. Ah, seu batismo não vale porque é em nome de Jesus. O que vale mesmo é a confissão pública, sincera e verdadeira de fé em Jesus, nosso Salvador. Tá bom? Aleluia. Vamos lá. 3. Imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Sim. Bom, então aqui vem uma outra questão, que é o batismo por imersão ou o batismo por aspersão. Imersão é mergulhar nas águas e aspersão é lançar água sobre a pessoa, derramar água na cabeça da pessoa. Vamos lá, vamos explicar. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. Pronto. Então, olhando para o Novo Testamento principalmente, né, os batismos sempre aconteceram por imersão. Então aí não tem variação, tá? Então, por exemplo, tem igrejas cristãs que não batizam por imersão, não mergulha a pessoa na água, não cobre a pessoa na água, derrama água sobre a cabeça da pessoa, tá certo? Não vou nem citar as igrejas aqui, mas biblicamente a prática do batismo, o método, ele foi sempre por imersão, tá? Então nós ficamos com a imersão mesmo, tá certo? Todas as pessoas vão ser batizadas por nós, elas serão submergidas nas águas.
E a gente pega também essa expressão por imersão, porque tem a figura também do sepultamento, como eu falei, né? Uma pessoa não é sepultada e deixa um pé fora, deixa uma mão fora. Não, o sepultamento, todo o corpo tem que ficar coberto, tá bom? A irmã Rita, quando foi se batizar, mergulharam ela no rio lá, na lagoa, na represa, né? Então eu me lembro. E quando mergulharam, ficou um pouquinho de cabelo fora. Aí mergulharam ela de novo, né? Cabelo ruim não molha, é uma luta, irmão. Aí eu nunca esqueço dessa cena, tá certo? Então, é só uma E descontração. a água estava fumaçando, gelada. Tinha né? que molhar, tem que molhar todo o corpo, tá bom? Vamos lá. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Pronto, então, vindo do original, tem o significado também de mergulhar e de submergir, de ser coberto pelas águas. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João dentro do Rio Jordão ou no Rio Jordão. Marcos 1:5. Pronto, aqui nós temos outro problema de um batismo, quanto ao método, né? Tem pessoas, tem igreja que só acredita no batismo que é feito em água corrente, tem que ser um rio. Mais uma vez nós voltamos. Olhando para a palavra original, que vem baptizo, a pessoa tem que ser coberta pela água. Não diz necessariamente que tem que ser um rio. O rio ali era mais prático, tá certo? Mas eu já passei por tantos constrangimentos em lugares públicos que eu achei melhor fazer um tanque batismal aqui na igreja, tá certo? A gente fica mais confortável, né? Sem perturbação, né? Sem piadas, né? Tá certo? De pessoas ímpias. Então, se alguém disser para você só vale em rio, você diz não. A palavra original diz mergulho, imergir. Pode ser num rio, pode ser numa lagoa, desde que não esteja contaminada, né? Pode ser, enfim, desde que eu seja coberto pela água, numa piscina, numa como é que é? Numa caixa d'água, né? Se der para cobrir a pessoa. Tem igreja que batiza em caixa d'água. Aquelas caixas de 1000 litros dá para batizar, né? Então é isso. Tá bom? Amém. Quem tiver dúvida, fica à vontade, pergunte. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. Marcos 1:10. Pronto, então Jesus saiu da água, foi todo coberto pela água, né? João batizava onde havia muita água. João 3:23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. João 3:23. Amém. Eu só não gostei do Jesus aí, né? Pois é. Essa roupa de banho aí, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Conclusão. Todos juntos? Procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas, mostrando que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e nos tornamos pública a nossa profissão de fé. Amém. Então, irmã Vera, enquanto a irmã Vera vem aqui na conclusão, irmão, então o batismo é uma questão relevante. Relevante é que tem importância de ser estudada, de ser ensinada, né? Essa questão do batismo, né? Em compreender o batismo, tá? Pessoa fazer com entendimento. Já teve pessoas que vieram de outros ministérios que disseram assim: pastor, eu queria me batizar de novo. Quando eu me batizei, eu não tinha esse entendimento que hoje eu tenho, que a igreja ensina, esse cerimonial que a igreja faz. Eu digo: não, minha irmã, o que vale realmente no batismo é você ter confessado Jesus e você ter decidido viver para Ele, entregar sua vida a Ele, tá? Mas teve uma ou duas pessoas, eu nem me recordo, que insistiu. Amém, batizar de novo, a Bíblia diz que é um só batismo, no sentido de que não precisa ficar rebatizando, tá certo?
Mas se a pessoa quer, não é pecado, tá bom? Mas a gente não coloca isso como uma condição para ninguém que vem para o nosso meio, que veio de outro ministério, tá certo? Bom, então nós entendemos também aqui que, que não tem a atribuição de salvação, o batismo não salva, mas faz parte do processo da salvação. Quem negar o batismo poderá perder sua salvação, Deus é quem vai julgar. Tá? É uma prática, é uma ordenança que deve ser levada a sério, né? E no batismo nós nos identificamos com Cristo, exatamente a obra redentora de Cristo, seu sepultamento, sua ressurreição, é o que deve acontecer primeiro dentro de nós e depois de forma pública, de forma demonstrada ali no batismo, a nossa nova vida em Cristo, tá? Deus abençoe. Diaconisa Vera. Pai do Senhor, irmãos. Vamos apresentar as classes, né? A classe Soldadinho de Cristo. 2, 3. O povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças. Mateus 4, 24. Agora a classe Sol da Justiça. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 7. Agora é a classe Jovens e Adultos. Nós vamos ler a verdade prática. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Pode sentar, irmãos. A classe Jovens e Adultos tem 26 alunos matriculados, 16 ausentes, 10 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência de 10 alunos. Então já passo a oportunidade para o pastor Vicente fazer a oração de encerramento. Graças a Deus por mais uma aula, né? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Nessa oração vamos incluir a Aline, A Aline e o companheiro dela. A Aline, irmã do cooperador Tarcisiano. Vamos pedir que Deus opere na vida da Aline, que Deus abençoe esse relacionamento, abençoe também o seu filho e a criança que está para chegar também, que Deus venha operar e abençoar em nome de Jesus. Vamos lembrar daqueles irmãos que estão enfermos, pedir a saúde deles. O diácono Silvio justificou a ausência dele, estava com muita dor de cabeça, veio aqui, preparou aqui a sala para nós, mas teve que voltar para casa. Vamos pedir a saúde dele em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por nos congregar mais uma noite na Tua presença. Obrigado por essa oportunidade de nós podermos reunidos estudar, aprender de Ti mais, da Tua palavra. Que o Senhor nosso Deus continue operando nas nossas vidas, Senhor, nos dando o Seu poder celestial antes de tudo, para que nós possamos viver a Tua palavra, nós possamos entender e compreender. Tenha misericórdia de nós, de cada ouvinte da Tua palavra, de cada irmão. Que o Senhor nos abençoe, Pai, para que nós possamos viver esta fé tão maravilhosa que o Senhor nos deu, meu amado Deus, e prosseguir até o fim, até a volta do Senhor, até a nossa partida. Que o Senhor nos dê graça para sermos fiéis, como diz a Tua palavra, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Abençoa cada um de nós, cada família, cada lar. Peço a saúde daqueles que estão enfermos, Senhor, da irmã Aline, o esposo do Marcos, do irmão Marcos. Abençoe, meu Deus, também a nossa irmã Maria do Carmo Leite, a irmã Josefa, a irmã Maria Melo, Senhor, abençoa, Pai, tem misericórdia. Dá saúde também do diácono Silvio, Senhor, também, meu Deus, do Cauã, opera na vida daquela criança, Senhor. Abençoa também o irmão Ivoneide, o irmão Luiz André, abençoa o Teu povo, Senhor. Peço também um despertamento para a Sua igreja, para que o Teu povo esteja presente nas atividades, na obra, para que o Teu povo busque ao Senhor na palavra, na oração. Nos dá o poder, Senhor, nos abençoe em nome do Senhor Jesus, Pai. Te agradecemos, pedimos que o Senhor nos leve em paz, nos leve em segurança aos nossos lares, nos livre de todos os males, que o Senhor venha prover nas nossas vidas aquilo que nós necessitamos, meu Pai. Em nome do Senhor pedimos a Sua bênção. Amém.
Meus irmãos, quem ia dar aula hoje era o diácono Rondinello, mas infelizmente ele não pôde chegar a tempo, porque tiveram que segurar ele até mais tarde lá, que faltou algumas pessoas, tá bom? Então por isso que ele não está aqui dando aula. Até postei no grupo, né, o convite com a foto dele, depois eu tive que refazer, né, tá bom? Mas amém. Encurve as vossas cabeças, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor. Deus abençoe.